Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós iremos conversar a respeito da renúncia à herança. É um tema extremamente relevante e que tem um elo, muito forte com a questão da aceitação. Porque ou você aceita a herança ou renuncia a ela. Tendo isso em vista, essa primeira parte do nosso estudo sobre a renúncia vai tratar de alguns tópicos. Então, nessa aula nós iremos conversar a respeito da natureza jurídica da renúncia, iremos conversar também a respeito de alguns efeitos da renúncia, que são muito parecidos com os efeitos da aceitação, iremos conversar sobre a diferença da renúncia translativa e da renúncia abdicativa e, por fim, da renúncia e a sua relação com a capacidade civil, ou seja, para renunciar, precisa a pessoa já ter capacidade civil, já ser maior de idade, já ter aí a possibilidade de prática dos atos da vida civil. Então isso é o que nós iremos conversar nessa primeira parte do vídeo. Na segunda parte nós iremos tratar de outros aspectos ainda relativos à renúncia. Então, para a gente começar, para esse vídeo até não ficar muito longo, vamos começar conversando sobre a natureza jurídica. E aí, renúncia é ato jurídico ou negócio jurídico? Quando a gente conversou a respeito da aceitação, a gente viu que a aceitação é entendida pela maior parte da doutrina como ato jurídico. Então, se dá uma ênfase maior nos efeitos legais da aceitação. A renúncia, em contraposição, ela é entendida pela maior parte da doutrina como negócio jurídico, justamente porque a ênfase aqui se dará no aspecto da formação da vontade, dos efeitos da renúncia e dessa possibilidade de autonomia privada, certo? Ok. Outro detalhe que a gente não pode esquecer é que a renúncia ela é um ato solene. Então, diferente da aceitação, que pode ser expressa, pode ser tácita, pode ser presumida, aqui a renúncia sempre será um ato solene e aí sempre será expressa por consequência, seja por instrumento público, seja por termo judicial nos autos do inventário. Então, nós podemos fazer a renúncia por instrumento público ou por termo judicial nos atos do inventário. Cuidado novamente aqui com a ideia da pacta corvina. Então, eu posso ter negociações de renúncia da herança antes da abertura da sucessão? A gente vai cair de novo na vedação ao pacta corvina. Então, cuidado com esse detalhe. Até deixo a pergunta aqui para vocês. É possível promessa de renúncia de herança feita antes da abertura da sucessão? A gente vai responder isso na aula do Teams. Fiquem atentos que é um tema que vocês já conseguem desenvolver. E aí, quando a gente fala da renúncia, a gente tem que tomar cuidado com os seus efeitos. Alguns efeitos, como a gente viu, são parecidos com os efeitos da aceitação. Até quando a gente leu alguns artigos a respeito da aceitação, a gente viu lá, aceitação ou renúncia, Nós vamos conversar sobre eles novamente, mas só para quem já está ligado, já fazer essa conexão. E aí, quando a gente fala da renúncia, ela também é retroativa. Então, assim como a aceitação retroagia a data da abertura da sucessão, a renúncia também. Isso significará que aquele herdeiro é como se ele nunca tivesse existido nessa sucessão. Quando a gente conversou de comoriência, a gente viu esse termo, que eu falei que comoriente é como se não existisse um na sucessão do outro, Então, quando a gente tem a utilização daquela presunção de morte simultânea, nós teríamos então a retirada dos comorientes da sucessão um do outro. E aqui na renúncia o efeito é o mesmo. Então é como se o renunciante não existisse no momento da abertura da sucessão. A gente vai conversar mais sobre esse efeito, ele é um efeito importantíssimo. Não percam a aula no Teams, que a gente vai aprofundar a respeito dessa questão de como se não existisse. Mas para vocês já terem isso na cabeça, é como se não existisse justamente porque retroage essa renúncia ao momento da abertura da sucessão, como se ele nunca tivesse recebido, Como se a droit cesine, aquela transferência que a gente tem imediata, não tivesse acontecido com aquele herdeiro específico, que é o herdeiro renunciante, certo? E o nosso terceiro tópico vai diferenciar a chamada renúncia translativa da renúncia abdicativa.
Cuidado com esses dois termos, ok? Muito cuidado. Renúncia translativa é tida como a ideia daquela renúncia que é feita em favor de alguém. Então, eu renuncio para que minha mãe, por exemplo, receba aquela determinada herança. É possível? Pessoal, renúncia translativa nada mais é do que cessão de herança. Então, falei renúncia translativa, traduza para cessão de herança. Por quê? Porque a renúncia propriamente dita, que é a chamada renúncia abdicativa, sempre se dará em favor do monte. O que isso significa? Que aquele que renunciou não vai escolher para quem vai a parte que a ele cabia, mas apenas ele renuncia e a gente vai partilhar aquela parte da herança, aquele dinheiro que seja, que ele deveria receber entre os outros herdeiros. Obviamente que para a gente dizer quem efetivamente vai receber, vai depender aí de quais herdeiros que nós temos na situação em concreto, que é o que a gente vai estudar lá na ordem de vocação hereditária em algumas aulas para frente. Mas a gente tem que ter em mente o seguinte: renunciou, eu nunca renuncio em favor de ninguém, eu renuncio, ponto. A divisão vai ser feita em conformidade com a lei. A cessão, aí sim, na cessão eu posso indicar aquela pessoa que eu quero que receba no meu lugar. A cessão é justamente essa transferência dos direitos hereditários, em que eu determino que determinada pessoa, podendo ser um herdeiro ou não, né? Não tem aqui nenhum tipo de vedação em relação a isso, mas sendo herdeiro ou não, que aquela pessoa venha a receber no meu lugar os direitos hereditários que diriam respeito a mim, certo? Então, muito cuidado com a diferenciação. Renúncia translativa igual cessão de herança. Renúncia abdicativa, aí sim eu estou falando da renúncia propriamente dita. Para a gente terminar essa primeira parte do vídeo, nós precisamos conversar a respeito da renúncia e da capacidade civil. Nós não podemos confundir a capacidade civil que nós iremos tratar aqui na renúncia com a capacidade para suceder. A gente viu que a capacidade para suceder irá existir em relação a todas as pessoas que existam no momento da abertura da sucessão. Pode ser uma pessoa, por exemplo, que só foi ainda concebida, né? Quando a gente falou, por exemplo, dos nascituros. No entanto, aqui, para a questão da renúncia, o que a gente tem que ver é preciso que aquele herdeiro que renuncie seja maior de idade. Então, é preciso que ele tenha capacidade civil. A gente fala maior de idade em geral, né? Mas pode ser também emancipado. Ele precisa ter capacidade civil para renunciar à herança? Pessoal, o entendimento majoritário é que sim, ele precisa ter capacidade civil para renunciar à herança. Pessoas menores ou não emancipadas não poderão renunciar, certo? Então, aquele menor tem capacidade civil para ser herdeiro, ou seja, para receber a herança, mas não tem capacidade civil para se negar ao recebimento da herança, certo? Pessoal, esses são os tópicos da nossa parte 1. No próximo vídeo a gente continua conversando a respeito de renúncia da herança. Tá bem? Até mais, pessoal!